Já conversaram com pessoas que estão mais apegadas, mais interessadas em perpetuar os seus problemas do que necessariamente buscar uma solução para eles próprios? Olá, samurais modernos. Espero que vocês estejam muito bem. Bem, antes de adentrar mais profundamente no assunto do nosso vídeo, que é energia vital, eu vou contar uma história que eu entendo como engraçada, que ilustra um pouco o que eu falei no início do vídeo, que geralmente as pessoas elas buscam meio que perpetuar os seus problemas, não é? Em vez de buscar a solução. Um dia, um amigo me ligou e dizendo que estava passando por um problema e gostaria de falar comigo e escutar um pouco sobre o que eu achava da situação que ele ia me contar. Tudo bem, ele veio até minha casa, a gente sentou um pouco na varanda e ele começou a contar a questão que o estava deixando, digamos, um pouco perturbado. O que eu achei interessante é que ele falava da situação e em determinados momentos ele pedia a minha opinião sobre aquilo. Então, quando eu começava a falar da situação, o que eu achava, quando dava 30 segundos, mais ou menos, quase um minuto, eu olhava para ele e de repente ele começava a dormir, ele estava dormindo, era bem tarde da noite, ele estava dormindo, eu olhava para aquilo e ficava sem entender, então eu acordava ele e dizia, olha, eu penso que você está com muito sono, é melhor você ir para casa e amanhã a gente volta a falar sobre essa questão. Aí ele, não, eu preciso saber uma resposta, sua opinião, eu estou muito chateado, aperreado e perturbado com isso. Eu digo, tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Mas antes de eu falar, ele voltava a falar, e falava mais 15, 20, 30, 40, uma hora sobre a questão e eu só observando. E aí ele dizia, agora me fala alguma coisa sobre isso. E aí, quando eu começava a falar, eu acho que não chegava a um minuto, daqui a pouco ele estava na mesa, ele colocava a mão assim e ficava me escutando, ele fechava os olhos e começava a dormir. E aí, aquela situação começou a ficar, no mínimo, muito engraçada. Eu acordei ele novamente, ele fez a mesma coisa e eu disse, olha, vamos tentar por uma última vez, tá certo? E aconteceu, então, a mesma coisa. Então, esse exemplo, de uma certa maneira, ele exemplifica bem, né, de uma forma, digamos, engraçada, a ideia das pessoas se apegarem mais aos seus problemas do que a solução desses problemas. Já aconteceu várias vezes comigo, de escutar pessoas, né, de diversas maneiras, ser perguntado, a opinião, falar sobre o assunto, buscar um caminho de solução para esse problema, e quando eu termino de falar, a pessoa olha, concorda e em seguida começa a repetir as mesmas coisas que falou antes mesmo de eu dar a solução. Mais uma vez eu falo e eu comecei a ver que a pessoa novamente voltava a falar da mesma coisa, como se nenhuma solução fosse apresentada a ela. Ou seja, é algo que a pessoa nem percebe. Ela vai dando cada vez mais energia ao problema. Digamos que já basta o problema em si. Falar sobre ele, ainda encontrar mais coisas para aquele problema ficar maior, isso faz com que a gente, além de não resolver a questão, gaste cada vez mais energia vital remoendo situações
que não nos fazem bem. Então essa é a primeira forma de perder energia vital que eu gostaria de dizer a vocês. E adentrando mais no assunto, existem outras formas. E existe uma forma que eu vou falar no final, que é a forma que mais a gente perde energia vital. Mas antes de falar sobre ela, e vamos imaginar assim, por exemplo, o sol, quando a gente está no sol, ele limpa as nossas energias, o sol. Mas ao mesmo tempo, se nós ficarmos em tempo excessivo, vocês notam que a gente volta para casa sem energia, porque o sol ele limpa tanto as energias ruins, mas também ele limpa as energias boas. Então é necessário estar no sol, é muito importante, o sol é vida, mas em exagero, até coisas boas acabam nos fazendo mal. Então estar muito tempo no sol também é uma forma de perder energia vital. Outra é voltada à nossa alimentação. Quando a gente excede, a gente come em exagero, a gente perde muita energia vital, porque o corpo está sempre procurando fazer aquela transformação do alimento em energia. Então, por vezes chega a um ponto que não é mais necessário, mas nós continuamos, digamos assim, a comer, e pode ser por estresse, pode ser por ansiedade. Nessa hora a gente tem que se observar. A ideia é que quanto mais a gente come em exagero, menos a gente vive. E ninguém quer viver menos. Nós queremos viver cada vez mais e com mais qualidade. Mas tem uma forma, que eu falei para vocês agora há pouco, que é a que mais faz a gente perder energia vital, que é prestar mais atenção, dar mais vazão a pensamentos negativos que pensamentos positivos. Imagine aí, onde vocês estão, qualquer coisa que vocês quisessem construir, fazer ou mudar. Então, vocês vão observar que pensamentos negativos, eles começam a falar com a gente, digamos assim, que aquilo não vai dar certo, que daquela forma não vai dar certo, que é necessário mais estudo, que outras pessoas tentaram e não conseguiram. E mais ainda, quando se soma com o pensamento de outras pessoas, basta uma pessoa dizer para a gente, isso não vai dar certo, para causar um desequilíbrio muito grande e não levarmos projetos à frente, quando a gente de fato não está conscientemente certo daquele caminho que a gente quer seguir, da trilha que a gente quer avançar. Então, quando a gente decide o caminho, quando a gente define o projeto, quando a gente quer construir alguma coisa, é importante que a gente esteja muito consciente e muito focado nos pensamentos positivos e, principalmente, em seguida aos pensamentos, nas ações positivas que nos levam a realizar o intento que vocês imaginaram aí do outro lado da tela. E eu vou falar para vocês um bônus a mais. Eu não pensava em falar sobre esse outro ponto, mas eu vou falar um pouco e vai ser um bônus, digamos assim, daquilo que nos faz perder energia vital, que é a tendência das pessoas de estar mais, digamos assim, atenta ou preocupada com outras pessoas ou mesmo situações que envolvem outras pessoas muito mais do que consigo mesmas e as situações que envolvem a nós mesmos. Então isso é uma grande perda de energia vital também, e isso atrasa a nossa evolução e tudo que a gente se propõe a construir na vida. Bem, eu vou também mostrar nesse vídeo agora para vocês uma maneira de, vê que legal, de aumentar a nossa energia vital através da arte do Aikido, que eu venho falando para vocês a cada vídeo um pouco, dando exemplos de como se processa dentro do treinamento do Aikido
ou mesmo de alguma atividade que vocês possam fazer física, tendo essa visão, tendo essa consciência. Bem, no Aikido nós costumamos dizer o seguinte, que quando a gente está fazendo força, não estamos praticando Aikido. A ideia do Aikido é encontrar um caminho de não oposição. Então, se eu estou praticando com um parceiro e eu tenho que fazer muita força para que aquela técnica aconteça, eu já sei que não é o caminho certo. Assim é na vida. Então, se eu estou dando mais atenção a problemas, em vez de ir para a solução, eu estou gastando muito mais energia aqui, e em vão, não é? Do que ir na direção da solução e de fato ir construindo e ir aprendendo nessa construção. Então vamos imaginar um novo movimento, sim, um novo movimento eu vou passar para vocês, já fizeram o primeiro, e nesse segundo movimento eu também vou dizer para vocês que aquelas pessoas que quiserem fazer, sentir a experiência e escrever nos comentários o que sentiram, se foi fácil, se foi difícil, qual a sensação que vocês sentiram a fazer a movimentação do Aikido. Então, olha só, por exemplo, quando a gente fez a primeira movimentação, que foi um balanço, a gente desceu e a gente subiu, vejam que eu não faço nenhum esforço. A própria física do movimento faz eu ir e voltar, certo? Se eu não trabalho bem o circular da coluna e ao mesmo tempo a postura, né, deixar a coluna bem ereta, eu não vou conseguir fazer esse movimento, digamos assim, na intenção da solução. Eu vou ficar no problema, que seria o seguinte: se minha coluna ao descer ela ficar reta, o corpo vai fazer isso aqui, ó, esse movimento. E para eu voltar, eu terei que fazer força para voltar, força, e eu volto. Mas, digamos assim, é um caminhar pelos problemas. No entanto, se eu arredondo a coluna e eu deixo o próprio peso do corpo descer, certo? Ele me leva a subir e aqui eu completo o movimento estendendo a minha coluna. E dessa forma a mecânica fica perfeita e o movimento acontece com muita fluidez. Entende? Então nessa força eu entendo que eu estou fazendo Aikido, que não é o caminho da força. Trabalho todo o meu corpo dessa forma, fazendo com que a energia circule por todo o corpo sem nenhuma trava. E nisso nós vamos ativando cada vez mais, estando cada vez mais vivos, uma respiração constante, a mente acalma, tudo vai clareando e nossa mente aprende dessa forma a ir na direção da solução e não de mais problemas. Bem, hoje nós vamos avançar na movimentação e nós vamos entender aqui a movimentação das pernas. Estou com aqui o joelho bem colado no tapete e estou com a outra perna bem em cima, mas com o pé todo no chão. Pé todo no chão, não está assim caído para o lado, está com o pé todo no chão, ok? E aqui a princípio vocês vão fazer uma troca. Essa agora vai ficar em cima, essa vai ficar embaixo. Bem colada, certo? Bem em cima. Essa vai ficar em cima, essa vai ficar embaixo. Ó, esse movimento, vocês vão fazer esse movimento antes de fazer a movimentação em si. E agora vamos somar o primeiro movimento, construindo assim, construindo a palavra, né? O segundo movimento. Enquanto eu vou atrás e volto, eu vou fazer a troca dessas pernas, certo? E aí vocês vão perceber mais um detalhe, que o corpo de vocês vai fazer uma dissociação. Enquanto uma parte está fazendo algo, está trabalhando a abertura, né? A circularidade e o estirar da coluna, fechamento e abertura aqui, né? Das costelas, do tronco, as pernas vão estar fazendo outra coisa e o quadril vai estar circulando justamente para propiciar essa troca de pernas. Vou fazer aqui 2 vezes aqui na frente de vocês e vou fazer depois de lado, certo? Então olha só, eu subo, o quadril gira, as pernas trocam. Eu subo, o quadril gira, as pernas trocam. Esse próprio movimento das pernas cria uma força que faz eu voltar mais fácil ainda do que no primeiro movimento. Então de lado, vocês vão perceber que eu vou lá atrás, ó, existe um movimento da coluna, né? E eu troco as pernas, troquei, estiro,
Vou atrás, troquei. Estira a coluna, arredonda a coluna, troca e eu estiro. Percebe bem? Os braços, eles podem ficar do lado, ó, pode ficar a princípio do lado, para ajudar na movimentação. Posso colar no tatame, todos os dois. Mas a princípio eu vou dizer a vocês que vocês trabalhem os braços por dentro das pernas, aqui, não por fora, por dentro. Mantenho ele aqui próximo, como se fosse assim manter uma distância. Manter uma distância. A gente chama no Aikido de Kamae, manter a distância. E ali eu vou atrás, troco, mantendo a distância. Olha, a movimentação dos braços. Aqui, ó, no meio, troco, mantenho a distância. Troco, mantenho a distância. Aqui assim, de lado, mais uma vez, troco, mantenho a distância. E troco e mantenho a distância. Assim, sim, é um movimento um pouco, digamos assim, mais elaborado, de fato é. Mas para quem fez o primeiro movimento vai achar um pouco mais simples. Aqueles que ainda não fizeram, de qualquer forma vão conseguir fazer, basta prestar bem atenção nesses detalhes, na questão da perna, certo? E o mais importante é que quando vocês fizerem a movimentação, vocês vão estar se percebendo, não é? Como no vídeo que eu falei sobre percepção, e a mente de vocês vai acalmar, vai clarear, e vai sempre os levar na direção da solução. E uma última coisa, quando fizerem os movimentos, inspirem ao descer, expirem ao subir. Inspirem ao descer, inspirem ao subir. A respiração, ela é vida. E estar consciente dela é viver com mais plenitude e mais profundidade, certo? Então, guerreiros, trilhem sempre o caminho da solução.